Olá! O método das seções é uma outra técnica para análise de treliças, mas quando usá-lo em comparação ao método dos nós? O método das seções é mais indicado quando precisamos identificar apenas alguns membros de uma treliça, enquanto que o método dos nós é mais eficaz quando as forças em todos os elementos devem ser determinadas. Vejamos. O método das seções baseia-se no princípio de que, se uma treliça está em equilíbrio, qualquer segmento dela também estará. Ao contrário do método dos nós, que avalia que, se a treliça está em equilíbrio, cada nó também estará. O método das seções também pode ser usado para cortar ou seccionar os membros de uma treliça inteira. Três equações descrevem o equilíbrio. Somatório de forças igual a zero, logo força resultante igual a zero, somatório de forças em x e y também igual a zero, e somatório de momento igual a zero. O momento é útil, pois o sistema de forças não é concorrente. Logo, não podemos cortar mais que 3 membros para análise do método seções. O que isso quer dizer? Observem o vídeo com a figura a seguir. Nós temos aqui uma estrutura, uma treliça com um carregamento de 6 kN, um apoio em A e um apoio em H. O método de seções vai inserir um corte em uma determinada região e a partir desse corte fazer uma análise dos membros que foram, que surgiram a partir desse corte. Nesse caso, BC, BF, GH. Um outro exemplo, nós temos uma treliça com apoios em G e apoio em E, com 3 carregamentos P1, P2 e P3, e nós queremos executá-los um corte exatamente onde está a linha tracejada ali no eixo NN, para calcular as reações presentes nesses membros, que seriam os membros BD, BE e CE. O que é importante destacar aqui? Como nós temos 3 equações, toda vez que a gente for seccionar uma treliça para aplicar o método de seções, nós não podemos cortar mais que 3 membros, pois caso contrário, vai aparecer mais incógnitas do que equações para a solução. E assim não vamos obter o que queremos, que é justamente qual o valor dessas forças. Ok, dado que a gente secciona, como apresentado na imagem, ao longo de N, qual lado que nós vamos escolher para resolver os valores da força BD, BE e CE? Nós temos duas opções, o lado direito e o lado esquerdo. Se nós optarmos pelo lado direito, nós temos que calcular as forças de reações E e as forças de reações ali em G. Logo, nós vamos ter mais trabalho que se escolhermos o lado esquerdo. Portanto, a gente parte do lado esquerdo por essa análise de facilidade e encontra os valores de FBD, FBE e FCE, ok? E é importante também termos em mente métodos que facilitam essa análise. Por exemplo, se a gente precisa saber apenas a força FBD, como que nós vamos calcular? Nós vamos achar a FBE, FCE para depois achar a FBD? Não, nós podemos utilizar o método da seção direto, que é muito mais prático que o método do nó nesse caso, porque a gente consegue resolver isso com apenas uma equação. Se eu fosse desenvolver pelo método dos nós, eu teria que achar as reações em E, em G, e depois nó por nó ali, calculando até chegar, por exemplo, no nó B, para encontrar FBD ou FBD no caso. No método da seção, eu consigo cortar, seccionar ao longo de BD, vai aparecer essa incógnita, e apenas com uma equação, que é, no caso, meu momento em E, eu elimino FBE, eu elimino FCE e consigo calcular FBD direto, porque eu sei que o momento tem que ser igual a zero, está em equilíbrio, E se fosse desejado, por exemplo, a força FBE ao invés de FBD? Eu poderia fazer um somatório de forças em Y, já que FBD e FCE está totalmente na horizontal. E se fosse, por exemplo, a análise da força FCE? A gente poderia fazer um momento em B, porque o momento em B tiraria FBD e FBE da minha análise, restando só FCE.
Ou seja, eu consigo, né, dependendo da minha relação, da minha estrutura, do meu desenho, com o método das seções, gerar apenas uma equação para chegar diretamente na incógnita que eu estou procurando. Como dei exemplos aqui, FBD, FBE ou FCE para essa imagem, para essa figura.